como vocês estão? Nessa live de hoje, vai ser uma live diferente do que a gente costuma fazer aqui. Vai ser uma live para conversar. Então, ontem eu abri uma caixinha de perguntas e várias pessoas deixaram algumas dúvidas, algumas perguntas que elas queriam fazer. Eu vou responder agora. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, sou advogada previdenciarista. Vou começar por essa pergunta aqui sobre planejamento previdenciário. Ser apresentado ao cliente em forma de parecer. Bom, eu falo muito sobre planejamento previdenciário aqui. É realmente um trabalho que eu gosto muito de fazer, que eu vejo que traz transformação, né, para a vida do meu cliente. Então, a gente começou a fazer assim meio sem saber, né? Eu falo sempre aqui que é muito tentativa e erro. A gente vai, faz um serviço, no começo você não sabe direito o que é que você vai ter que fazer, o que é que vai ser importante, e aí você faz só um cálculo e cobra barato, enfim. O planejamento a gente faz em forma de parecer. Eu já falei aqui várias vezes, tem gente que fala, como é que você consegue clientes para planejamento, que os meus clientes não querem fazer planejamento. O cliente, ele vai lá, muitas vezes ele nem sabe que ele precisa de um planejamento. Muitas vezes ele vai lá simplesmente para descobrir sobre a situação dele, para ver se ele já pode aposentar, ou então porque ele foi no INSS e o INSS cancelou o benefício dele, ou então cancelou não, deu o benefício dele indevidamente, um valor abaixo. Então é assim que as pessoas chegam. Raramente a pessoa chega falando, quero fazer um planejamento previdenciário. Eu digo raramente porque acontece comigo, como aconteceu. Um professor meu, eu nunca postei nada no LinkedIn. Aí um dia eu escrevi um texto sobre planejamento previdenciário e postei no LinkedIn. E aí um professor meu viu um texto que eu postei lá, eu já consegui um cliente. Então, assim, a produção de conteúdo vale muito a pena, tá? Então, eu fiz esse texto, postei lá no LinkedIn, pro meu professor veio falar comigo. Mas é muito raro a pessoa que chega lá e fala, oi, eu quero fazer um planejamento. Você tem que identificar, às vezes o seu cliente nem sabe que ele pode fazer um planejamento. Às vezes o seu cliente, ele vai lá querendo outra coisa, querendo uma orientação e tudo mais. Às vezes a pessoa só vai querendo uma revisão. E aí a gente fala, olha, a gente pode pedir essa revisão para você, por exemplo, no caso. Mas existe um outro serviço que a gente faz, que é o planejamento previdenciário. E com ele, a gente analisa essa possibilidade de aposentadoria, mas todas as outras também. E em vários casos, depois da reforma, a gente está conseguindo enquadrar as pessoas ali em regras mais favoráveis, que o benefício fica superior, tá? Então, toda essa introdução, né, agora para responder a pergunta da Camila, que a gente faz um parecer. A gente faz um parecer escrito e aí lá a gente coloca todo o trabalho de planejamento. Ai, tem alguma coisa no meu olho. A gente coloca todo o trabalho de planejamento a gente costuma dividir em algumas partes, né, o nosso parecer. Primeiro a gente coloca o cálculo do tempo, a gente põe todos os vínculos da pessoa e quanto tempo ele tem no total. Esse é no tópico 1. E aí depois, no segundo tópico, a gente faz a análise documental. Então, a gente vê o CNIS da pessoa, a gente analisa toda a documentação, a gente vê a CTPS. A CTPS é um detalhe que muitas vezes as pessoas deixam passar, os advogados previdenciaristas. Tem alguns detalhes lá que você tem que observar. Por exemplo, a data de emissão da carteira. Se a data de emissão da carteira for posterior à data do primeiro vínculo, pode ser que o INSS não aceite aquela carteira de trabalho. Então, a gente tem que analisar toda a documentação para ver se está de acordo, se pode ser utilizada ou não. Para evitar tempo, porque às vezes se você encontra algum problema na documentação, você já fala para o cliente, olha, esse documento está com problema, você vai precisar de outro que comprove esse vínculo, ou então essa contribuição, essa remuneração. Então, é assim que funciona. Eu tenho uma lista de documentos que eu costumo mandar para os clientes com quais documentos ele pode entregar. Então, quando o cliente vai lá no escritório, enfim, algum documento dele está com problema, ou então desde logo eu já entrego para ele aquela lista e eu falo, vê se você tem alguns desses documentos, tá? Quem não... Eu acho que eu já disponibilizei, mas não sei. Eu vou disponibilizar depois dessa live lá no grupo do Telegram.
Pode ser? Vou disponibilizar essa lista. Acho que eu já botei, eu não lembro. Mas eu vou disponibilizar lá para vocês pegarem e poder mandar para os clientes de vocês. Beleza? Então, sim, aí voltando, né? A gente faz depois esse tópico de documentos. Aí o terceiro tópico é de... O Daniel passou aqui e me distraiu. O terceiro tópico é a análise. Aí a gente parte para a simulação propriamente dita, que é onde a gente vai fazer o cálculo das RMIs, porque você tem que calcular o tempo para saber em quais que ele se enquadra e para saber quando que ele vai poder aposentar por aquela modalidade, porque às vezes a pessoa ainda não preencheu o requisito agora para alguma das regras de transição, por exemplo, mas ela pode trabalhar mais um ano e aposentar ganhando muito mais, entendeu? Então, é muito... Gente, ó, eu tô vendo muitas pessoas fazendo pergunta aqui nos comentários. Deixa a pergunta nessa interrogaçãozinha aqui, tá? Que eu vou responder só as da interrogaçãozinha. Então, voltando. Aí depois eu faço... Então, a gente já tem, recapitulando, vamos ver se vocês estavam prestando atenção. Quais são os tópicos que eu coloco? Primeiro, tempo de contribuição. Segundo, as pendências, né? Análise documental e as pendências. Terceiro, as simulações da renda mensal inicial, tá? De todas as modalidades que eu encontrar. E quarto, aí eu faço uma conclusão falando pro cliente, ó, claro que quem vai escolher no final é o cliente, por isso que eu acho esse nosso trabalho muito valioso, porque você dá escolha pro cliente. Às vezes você chega pro cliente e fala, olha, você pode aposentar hoje se você quiser, mas você tá muito novo, se você trabalhar mais 2 anos, você vai aposentar ganhando muito mais e vai valer a pena. Mas claro, se o cliente falar, não, mas eu quero aposentar agora, quero pegar dinheiro da aposentadoria e investir não sei aonde. O cliente tem esse livre-arbítrio, digamos assim. Então, a gente faz uma conclusão legal, resumindo tudo. E aí, pronto, no final, assinatura. E, gente, vou te falar, 99% das vezes vira um novo contrato, tá? 99% das vezes o cliente vai... Ah, olha só. Eu falei que eu ia disponibilizar a lista, mas tá muito fácil pra vocês, tá? Sábado de manhã, eu quero que vocês me ajudem aqui. Aperta no coraçãozinho, clica no aviãozinho, manda para amigo de vocês. Eu vou disponibilizar quando a gente chegar a 200 pessoas, tá? Só assim. Então tá. Então, acho que eu respondi essa pergunta, eu entrego. Ah, outra coisa interessante de falar, mas e agora? Ai, como é que eu faço a entrega propriamente dita? Tudo bem, eu faço um parecer, tudo bonitinho. Só que, se você só mandar para o seu cliente esse parecer, ele provavelmente vai ficar muito confuso, não vai entender nada. Então, como a gente fazia antes da pandemia? Antes da pandemia, a gente marcava uma segunda reunião de entrega do planejamento. Era assim que eu chamava, né? Eu botava entrega do planejamento e... aí a gente explicava tudo, eu abria o planejamento e ia folha por folha, explicando lá pro cliente, ó, isso aqui tem esse problema, você vai ter que fazer isso aqui e tudo mais, beleza? E agora, por causa da pandemia, a gente tá tendo que fazer reunião online. Então, antes eu não mandava pro cliente o parecer, não mandava pro cliente, e aí lá na hora eu ia explicando. Só que agora... O que eu faço? Eu já tentei fazer a reunião primeiro e mandar o parecer depois, só que deu ruim porque o cliente ficou perdidinho. Então agora eu mando o parecer alguns dias antes da reunião para ele conseguir ler, para ele ver quais são as dúvidas, e aí a gente marca uma reunião online e aí eu faço a explicação normalmente. E normalmente a gente sana todas as dúvidas que aparecem, tá? Então vamos ver, já temos muitas perguntinhas. Gente, já falei, né? A missão de vocês, se vocês quiserem ganhar... se vocês quiserem ganhar lá a lista. Deixa eu escolher aqui. Vamos lá. Quem não atua em previdenciário pode fazer o seu curso começando do zero? Gente, o meu curso, o nome dele é do zero ao melhor benefício. E não tem um motivo melhor por causa disso. A gente tem... Na verdade, eu fui muito abençoada no dia que eu tive essa ideia, porque eu amo esse nome. Eu acho que ele diz muito sobre o curso, que é o seguinte... É para quem tá começando do zero e quer encontrar o melhor benefício pro cliente. E também é pro cliente que ele tá saindo do zero e ele quer chegar no melhor benefício. Então, assim, você, além de sair do zero, você também vai ajudar o seu cliente a sair do zero. A gente
Quem não sabe nada de previdenciário pode fazer. Eu tenho vários alunos que estão na graduação ainda por cima. E ainda estão lá. Gente que nem teve direito previdenciário que está fazendo. É bem completo. A gente passa pelos requisitos básicos, mas é de uma forma prática também. Claro, não é uma pós-graduação de 2 anos, é um curso, mas ele é mais prático que uma pós. Eu já fiz uma pós e eu digo assim que às vezes falta aquela parte prática, sabe? Lá no curso eu ensino análise de CNIS, eu ensino, nossa, muitas coisas. Mas eu não vou ficar muito focando nessa pergunta porque... Já vi um vídeo seu comentando que o começo da carreira foi difícil. Pode falar um pouquinho mais? Gente, é difícil porque todo mundo que tá começando do zero sabe como é que é, né? Assim, eu entrei na... Vou contar pra vocês como que foi depois que eu me formei. Eu me formei em dezembro de 2016. E aí, 2017 eu não sabia o que eu ia fazer ainda. Tipo assim, em novembro eu tava, gente... O que eu vou fazer? Vou mandar currículo para escritório, vou... Assim, abrir o meu próprio escritório nem tava passando muito pela minha cabeça, porque eu achava que ia ser muito difícil, que é muito mais trabalhoso você começar as coisas sozinho, né, e tudo mais, que eu não iria conseguir clientes. E na época eu nem era previdenciarista, na época eu nunca tinha nem tido direito previdenciário na faculdade. Então quando eu formei, eu achei que eu fosse trabalhar com direito do trabalho, com o direito do trabalho. E aí... eu formei, aí eu colei grau em março ou abril de 2017. Enfim, resumindo, eu peguei a minha carteirinha da OAB em junho. E aí, depois disso, eu comecei a advogar de casa, assim, né? Pra cliente da família, gente, assim, que ia aparecendo. Só que, cara, tava devagar, quase parando. Tava realmente devagar, quase parando. E eu vi até um comentário aqui. Então, aí tava devagar, quase parando, quase não aparecia cliente. E eu falei, cara, se ficar assim, não vou crescer, não vou andar. E aí, o que eu fiz? Eu resolvi criar esse perfil aqui. Porque eu não entendia nada de marketing nessa época, nada, não entendia nada. Mas eu segui alguns perfis e eu pensava, cara, é um jeito legal das pessoas saberem que aquelas pessoas são advogadas. Então, eu fui e criei esse perfil sem entender, sem saber do que eu ia falar, eu só fui e fiz. Isso é uma coisa que eu quero falar pra vocês aqui. Você vai ter medo de várias coisas, você vai ter medo de começar, mas só vai e faz com o que você tem, sabe? Sem saber de marketing, você não precisa ser um profissional para fazer o seu perfil. E quando eu digo assim, perfil é a sua presença digital, não precisa ser Instagram, você pode criar um blog, você pode criar um canal no YouTube. Hoje gente, sério, eu só estou onde eu estou por causa da internet. Porque, claro, eu acho que a advocacia você consegue por outros meios também. Prospectar clientes e tudo mais. Só que tudo se resume a ser visto, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Já anota essa frase, vai ser a frase da live. Quem não é visto não é lembrado. Então, você pode ser visto pela internet, você pode ser visto participando da OAB, da comissão, participando de eventos. Você precisa ser visto. Não adianta nada você ficar na sua casa e... Gente, temos uma participante aqui, ó. Que honra, eu vou até aceitar aqui. Ai, Deus. Então, gente, Camilão. Então, o que eu estava falando? Foi assim que eu resolvi criar o perfil e começar. E aí, quando você começa, é muito legal, porque você vai vendo no que você pode errar, no que você pode errar, no que você tá errando, no que você pode acertar e tudo mais. Gente, a Camilão, ela está solicitando para participar da minha live. É claro que eu vou aceitar para ela participar da minha live. Uma participação surpresa! Que linda! Eu vi que você estava ali.
Tudo Eu bem, tava aqui de boinha na gente? minha live, de repente recebi esse convite. E eu cliquei, eu falei, eu nem sei se ela vai aceitar, eu nem sei sobre o que ela tá falando. Mas deixa eu falar aqui com ela, gente. Oi, Oh, gente, tudo bem? amiga, eu O tava que você falando tá sobre falando por aí, amiga? começo, sobre marketing, justamente, né? Que você, com tanta propriedade, sabe falar sobre isso. Eu tava contando do meu começo, de como não tinha nenhum cliente aqui. E aí eu falei, vou criar um perfil e as coisas começaram a andar. É muito incrível essa mudança que traz, né? Aproveita que você tá aqui, conta um pouquinho pra gente da sua experiência. Do meu começo? Dessa questão também Então, gente, do que o marketing te ajudou. então, eu sempre comento que o meu insight, assim, quando eu falei, cara, eu vou usar esse Instagram profissionalmente, eu lembro até o número, eu tinha 14 mil seguidores e eu acho que eu tinha um pouco mais de um ano de carreira, mais ou menos. E aconteceu um episódio específico no escritório. Ó, Murilo aqui, que legal. Aconteceu um episódio específico no escritório. Tipo assim, eu estudava pra caramba. Eu sempre fui muito estudiosa, né? Eu estudava pra caramba direito de família, assim, eu sentia que eu tinha a técnica, sabe? E só que eu não tinha, tipo assim, eu já participava de reunião, eu fazia audiência e tal, mas eu não me sentia firme perante os clientes, por conta de eu sempre participar do backstage do escritório. E um dia eu precisei ligar para uma cliente para pedir documento. E aí eu liguei para ela e ela me tratou muito mal. Muito mal. Gente, vocês não têm noção. Ela me tratou muito mal, porque ela falou assim: peraí, mas quem é você? Eu falei: não, eu sou Camila, eu trabalho com doutora Fulano, doutor Fulano, e tô te ligando para pedir o documento, tal, tal, tal. E ela me tratou muito mal. Ela falou assim: cara, eu não contratei você, eu contratei outra pessoa. Enfim, ela me Meu tratou Deus! muito mal. E aí eu desliguei o telefone. E eu, tipo, fiquei muito nervosa, né? Com a ligação. E eu senti que eu não passei a segurança que eu sabia. Eu sabia o processo dela inteiro. Eu sabia tudo que estava acontecendo. E ela não teve confiança na minha pessoa. E aí, quando eu desliguei, eu falei assim, cara, eu não vou me sujeitar mais a isso. Eu sei tudo, assim, do processo. Não é possível uma pessoa, né? Óbvio, tem toda uma situação por trás, mas esse dia específico eu nunca me esqueci. Eu falei, cara, eu vou conquistar o respeito de todo mundo. E aí foi quando eu comecei a estudar outras coisas. Tipo, eu sabia a técnica do direito, tipo, igual você sabe, previdenciário e tal. Eu sabia o direito de família e tal, mas eu falei, não, eu quero saber falar sobre direito de família. Eu quero saber me posicionar sobre o direito de família. E aí foi quando eu comecei a estudar oratório, foi quando eu comecei a estudar persuasão, gatilho mental, marketing. Foi que realmente as coisas mudaram. E aí eu percebi que na época o meu público era de muitos advogados. E eu falei, cara, como que eu vou fazer para monetizar isso? E aí eu falei, bom, eu tenho uma persona aqui, né, os advogados jovens, eu vou prestar consultoria, já que eu sei, né, trabalho diariamente, falo diariamente, escrevo diariamente sobre direito de família. E aí foi quando eu comecei a usar isso aqui de forma mais profissional, apesar do meu Instagram ser lifestyle, né? Que legal, muito bom Foi isso, conhecer. foi. Comigo foi um pouco parecido também. E assim, você vê que quando você começa a falar muito de um assunto, as pessoas começam a te procurar, igual eu. Comecei a postar cálculos, cálculos, cálculos. E aí vieram as pessoas, você faz cálculos para advogados e tudo mais. Então é muito legal isso. Funciona mesmo. E aí você fez seu curso, né, Jéssica? Tipo, você pegou isso, a sua expertise, e transformou em algo que é super legal para você, que é a docência, com a mídia social. E eu falo assim que a minha mídia social, hoje ela me permite 5 tipos de negócio e eu não durmo praticamente. Mas realmente hoje o mercado digital, gente, transforma qualquer tipo de expertise, né? Então eu acho que faz parte. Exatamente. E assim, não é no primeiro dia, né, que você fala, vou fazer um curso, é porque você vai construindo, é a longo prazo, né, amiga? A gente sabe. Ixi, travou. Ah, voltou. A gente sabe que é um dia após o outro. Tem muita gente que quer resultado em uma semana, aí já fiz um post, ninguém curtiu, e agora? Mas não é assim, é construindo e, cara, é muito louco como as coisas vão acontecendo.
É, é. E é muito natural. E, tipo assim, o que eu vejo, eu tenho 3 anos e meio de Instagram e o que eu vejo é que como todo mundo está inserido nesse mercado digital, as pessoas estão crescendo mais rápido. Só que a gente não pode querer só isso, sabe? Porque a gente sempre pensa assim, cara, eu deveria ter mais seguidores. Eu deveria ter mais isso. Eu deveria ganhar R$ 1 milhão. Só que você tá no momento ideal, você tá no momento certo, sabe? Tem que parar de ficar pensando só no amanhã, no amanhã, no amanhã. Foca no hoje. Foca nas 1.000 pessoas que te seguem, né? Eu acho que você faz esse trabalho super bem. É verdade, amiga. E assim, eu vejo muitas pessoas que têm um perfil com 5 mil seguidores e que convertem super bem, tem vários negócios. Hoje, se eu pudesse, na verdade, tirar todo mundo que tá aqui no meu perfil e que nem participa, eu tiraria, porque para mim, assim, número não importa. Realmente, eu quero pessoas que estejam interessadas no conteúdo e que queiram aprender. Ai, eu fiquei muito feliz que você Ai, veio. gente, obrigada pela participação. Desculpa, amiga, entrar que eu nem sabia que Não, você ia amiga, eu aceitar. amei. Pode fazer isso sempre. Adorei. Quem gostou da participação da Camilão? Gente, um Beijo, beijo amiga. pra vocês. Tchau, amiga. Bom fim de semana. Você também. Beijo. Ai, gente, que emoção. Sério, eu gosto muito da Camilão. Sério, a Camilão, quando eu conheci a Camilão, vocês não estão entendendo, parecia que eu tinha conhecido a minha banda favorita. Eu fiquei muito, meu Deus, é a Camila. E aí, quando você conhece, você vê que ela é super fofa, que ela é, sabe, gente como a gente. É muito legal isso. Enfim, eu gosto muito dela. Inclusive, ela também tem um curso sobre marketing, justamente. Que eu acho que eu vou fazer, né? Tô querendo fazer já tô separando dinheirinho. Então, vamos voltar aqui às perguntas. Ahn, Ó, essa pergunta aqui é boa. Vocês gostaram da participação surpresa? Eu amei. Então, vamos lá. Se eu acho que a advocacia previdenciária... Gente, não bateu 200, tá? Eu acho que não. Não vi, não. Se bater, vocês dão um print. Se eu acho que a advocacia previdenciária é uma área que a longo prazo ainda vai compensar financeiramente. Cara, eu acho que sim. Gente, eu já vi vários escritórios previdenciários que hoje são gigantes. Que hoje são gigantes, sem brincadeira. Previdenciário é uma área que você consegue realmente ter um retorno muito bom. O único problema é que demora. É que demora muito. E dependendo, né? A não ser que você faça acordo e tudo mais. Então tá, bateu. Vou pensar no caso de vocês. Passar essa lista com os documentos. Mas então, voltando para a pergunta. Eu acho que sim. Eu vejo outros escritórios muito grandes. E assim, tem gente que trabalha de todas as formas possíveis. Você vê gente que trabalha só no êxito. Uma coisa muito interessante também é a questão de associação, de você mostrar. Isso é uma pergunta muito interessante que eu recebi até lá na consultoria que eu fiz com a consultoria que eu fiz lá com o pessoal do curso. É o seguinte, eles me perguntaram. Esqueci o que eu tava falando, gente. Eu fico lendo. Lembrei. Foi mal. Que eles me perguntaram como conseguir clientes. E assim, gente, a internet não é o único meio. É muito efetivo. Mas, por exemplo, eu vejo que grandes escritórios, como é que eles conseguem clientes? Eles fazem parte de associação, eles vão para lugares onde tem vários segurados, empresas, eles vão lá e oferecem serviços e tudo mais. Então, assim, eu vejo que a área... Sabe por que a área previdenciária sempre vai ter cliente, sempre vai compensar? Porque olha o tanto de segurados que existem no Brasil. Todo mundo que é segurado do INSS pode ser seu cliente. Vocês já pararam para pensar nisso? Todo mundo que paga, todo mundo que vai aposentar um dia. E o INSS, ele erra muito. Ele erra muito. E assim, não é nem só pela questão financeira, mas pela questão realmente de fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? Eu vejo que, cara, é muito legal esse trabalho, é muito gratificante esse trabalho de planejamento e tudo mais, porque a gente vê a diferença na vida da pessoa. Cara, imagina, sei lá, R$ 500 que a pessoa consegue ganhar mais todo mês.
Quanto que dá isso no ano? 500 vezes 12? Não sei fazer essa conta. Quanto que dá 500 vezes 12? 6 mil? 6 mil, viu? Fiz a conta. Então, assim... Mas eu acho também que você não pode só ficar dependendo do êxito. E foi isso que eu vi aqui no meu escritório. A gente começou a advogar, era só no modelo tradicional, né, da advocacia previdenciária, de ação no êxito e tudo mais. E aí eu vi que, cara, meu Deus, eu comecei a advogar em 2017. Até hoje eu tenho pouquíssimos processos que já acabaram, assim, processo mesmo, tirando os que eu fiz acordo. Como é que você vive assim? Por isso que eu comecei a fazer esse serviço de cálculos previdenciários e os planejamento previdenciário, porque não depende do INSS, não depende da justiça. Sou só eu chegando lá, oferecendo serviço, fazendo serviço, o cliente já me paga, eu já faço o serviço, entrego. E o mais legal é que depois ainda surgem novos contratos. Então, eu faço planejamento e aí depois vira um requerimento. O que eu estava até falando antes da Camilão entrar é que 99% das vezes, quando eu encontro uma possibilidade de requerimento para o cliente, às vezes nem está tão perto dele aposentar, mas ele já quer regularizar a situação dele, eu mostro para ele todos os problemas que ele tem, e aí ele fala, não, eu já quero arrumar. Então, assim, 99% das vezes, se tiver alguma coisa para fazer, o cliente vai contratar a gente para fazer. É até uma forma de você mostrar o seu trabalho, tá? É muito legal mesmo. E eu acho que sim, a advocacia previdenciária tem muito potencial, é um número muito grande de pessoas que podem ser seus clientes. E se você focar na transformação que você pode trazer na vida do seu cliente, você tem muito mais chance de dar certo, tá? Acho que sim. Tem 4G também. Vamos lá. Próxima pergunta. Você se especializou em previdenciário? Qual a sua principal fonte de estudo? Bom, sim, Então, como eu contei para vocês, né? Eu comecei a advogar e eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não... Ai, acabou que eu não contei, terminei de contar a minha história, né? Vou até aproveitar essa pergunta para terminar. Aí eu formei, colei grau em março, abril de 2017. Aí em junho eu peguei minha carteirinha do OAB. E aí eu tinha, assim, uns gato pingado de cliente. Era um ou outro, gente da família, e não passava disso. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso ser vista. Aí o que eu fiz? Gente, sério, se você continuar fazendo as coisas que você está fazendo, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Então, do jeito que eu estava, simplesmente não estava dando certo. Não estava vindo cliente. Eu ia continuar daquele jeito. Se eu não me movesse, nada ia mudar. Então, eu resolvi me mexer. Eu li um livro do Paulo Vieira, Coach, mas esse livro mudou a minha vida. Sem brincadeira. Esse livro mudou a minha vida. Porque ele fala assim, ele chama muita responsabilidade da sua vida para você. Porque é muito fácil você culpar as outras pessoas, né? Então eu era muito assim. Eu ficava, gente, o mercado... Aí qual era a minha desculpinha, né? O mercado tá muito ruim, por isso que eu não tô conseguindo cliente. Para tudo, entendeu? Assim, aí tem a parte financeira. Eu falava, ai, não estou tendo os resultados que eu quero, porque o mercado está muito ruim, porque eu não consigo cliente, porque o clima não está bom hoje. Então, tudo é a razão, né, do seu fracasso. O livro chama O Poder da Ação. Gente, leiam, se vocês puderem. O meu até emprestei para uma amiga, porque mudou a minha vida, literalmente. E aí eu falei, cara, eu vou começar a agir. E aí, depois de ler... Gente, é para tudo. Eu tô falando aqui do exemplo profissional. Mas, não, é o Poder da Ação que eu li. Também tem esse da autorresponsabilidade, mas o que eu li é o Poder da Ação. Então, aí ele serve para tudo, para sua área profissional, para sua saúde, sabe? As historinhas que você se conta, que você coloca a culpa em tudo. Aí eu lembro que na época eu também tinha colocado, enfim, vários problemas que eu tava tendo, eu culpava o mundo. E aí depois eu comecei a falar, não, é porque eu estou colhendo o que eu plantei. Então eu vou começar a plantar coisas novas para daqui para frente eu começar a colher coisas novas. Então, o que eu fiz com relação a essa parte profissional? Eu criei o meu Instagram, comecei a falar sobre o que dava, eu não sabia o que eu ia falar, não sabia o que eu ia atuar, eu nem tinha feito pós-previdenciário, nem sabia nada de previdenciário. Aí eu comecei a falar, você vai ver.
já falei de trabalho, já falei de família. Tipo assim, tudo que aparecia, eu fazia um post aqui no Instagram. E aí começou a aparecer previdenciário, um cliente de previdenciário. Aí eu falei de previdenciário e eu vi que as pessoas gostaram muito, porque era uma... Não tinha tanta gente falando disso aqui. Previdenciário sempre foi aquela matéria que sofreu bullying na faculdade, aquela matéria que todo mundo falava. Ai, eu lembro quando eu estava na graduação, todo mundo falava, ai, previdenciário é muito chato, tanto que eu nem fiz essa matéria. E aí, enfim, aí eu pensei, tá, o que eu vou fazer para mudar? Criei esse perfil, entrei na OAB, comecei a participar da OAB, entrei para o Conselho Jovem, comecei, e tudo, assim, muitas dessas coisas começaram a ser uma em decorrência da outra. Eu fiz o perfil, aí eu conheci muita gente, sabe? Virtualmente mesmo, conheci muita gente, e aí eu fui convidada para participar da OAB, aí eu fui para a OAB, e aí foi assim, aí, gente, é muito legal também, uma forma de você conseguir clientes, é você fazer contatos, ser amigo de pessoas, conhecer, ser amigo, assim, eu falo porque realmente eu sou amiga das pessoas. E aí, pessoas de outras áreas, e aí eu tenho vários parceiros, sabe? Várias pessoas que eu conheci aqui no Instagram, a Tássia do Entenda Seu Direito, as advogadas da capital, cada uma é de uma área. E aí, conheci o namorado pelo Instagram também. Olha ali, ó. Quem está aqui? E aí? Veio do Instagram. Então, olha só. Eu sempre falo que o Instagram dá bom, hein? Então, tá. Aí, voltando agora para a pergunta aqui. Começaram a aparecer casos de direito previdenciário. E... Porque calma, eu esqueci de contar a parte que a gente abriu, que eu abri o escritório. Aí eu tava advogando em casa, né, com alguns clientes e tal. E aí a minha sócia, que é advogada também, ela veio e falou, olha, ela é aposentada, ela tinha acabado de aposentar. Ela falou, eu queria abrir um escritório, só que eu era servidora e eu não conheci, não sei nada de advocacia na prática, né, de gestão de escritório, de cuidar de processo. Mas eu trabalhava com previdenciário. Ela trabalhava no gabinete de previdenciário. Então, a matéria eu sei. Agora, realmente, essa parte de gestão, de marketing, eu não entendo nada. E aí, a gente se juntou e aí foi o bom de cada lado. Ela sabia a parte, ela passava aquela segurança. Olha que legal, a pessoa conseguiu estágio pelo Instagram, que massa. E eu fazia essa parte porque, como eu tinha estagiado praticamente a minha graduação inteira em escritório, eu sabia cuidar de processo, eu sabia, enfim, mexer com essas coisas. Claro que eu tive muita dificuldade, a parte de gestão de escritório, a parte de financeiro, assim, eu ainda estou penando para aprender volta e meia, acontece uma coisa que eu não sei como lidar. Mas é assim, gente, tá tudo bem, cada dia um passo de cada vez. E aí começaram a aparecer alguns clientes de poucos também, não eram muitos, mas clientes de previdenciário. E aí eu já fazia pós de trabalho, que eu estava fazendo online, e de processo civil, que eu estava fazendo online. Ou seja, eu nem pensava em mexer com previdenciário. E aí, no dia da carteirinha da OAB, eu fui sorteada, no dia que eu fui pegar, né, a carteirinha, eu fui sorteada e ganhei uma pós. E eu podia escolher a área que eu quisesse. E aí, como tinha, tipo, 2 processos de direito previdenciário, eu falei, cara, vou fazer pós de direito previdenciário. Gente, que pós-graduação sensacional. Sério. Eu fiz na TAMI aqui em Brasília. Cara, professores incríveis, a Adriane Bramante, presidente do BDP, a Jane, tanto que no meu vídeo lá no YouTube dando dicas de livros, vários são dos meus professores, porque realmente eu tive aula com eles e eu vi que a galera é fera. E, na verdade, eu ficava até triste na aula, porque eu pensava, meu Deus, eu nunca vou saber tudo isso que essas pessoas sabem. Mas, cara, eles são muito nichados, assim, você vê que é uma pessoa muito fera na aposentadoria especial, aí outra muito fera em segurado especial, né, que é o rural. Então, eu acabei ficando muito inspirada e muito apaixonada, ao mesmo tempo iam aparecendo alguns casos e tudo mais. E aí eu resolvi focar em previdenciário, assim, hoje realmente a gente tem uma outra ação de outra coisa, tipo isenção do imposto de renda, tributário, algumas coisinhas assim, cível. Mas se eu pudesse, só direito previdenciário, que é o que eu gosto mesmo, tá? Então, a minha principal fonte de estudo foi pós, os livros, mas assim, eu sinto muita falta da parte, eu senti, né, na época, muita falta da parte prática. A parte prática fez muita falta, porque é totalmente diferente, né? Você está advogando na prática, você fazer uma análise do CNIS. Isso eu não aprendi na pós, isso eu aprendi na vida, fazendo alguns cursos e tal.
Ó, essa pós que eu fiz, ela é presencial, chama Atame, tá? Vamos mudar a pergunta. Gente, vocês estão gostando? Tem mais alguma pergunta aí que vocês queiram fazer? Hum... Pergunta polêmica, pergunta polêmica. Podem fazer que eu vou falar tudo aqui, sinceriane, hein? Sinceriane. Não sei nem se eu vou deixar salva essa live, só vocês estão aqui pra gente ver. Ó, gente, dicas de livros. Lá no meu canal do YouTube já tem um vídeo inteirinho que eu postei semana passada, tá fresquinho, com dicas dos livros que eu uso. E eu mostro, inclusive, pra vocês verem que eu tenho os livros e lá tem o link. Tá, vamos lá. Acho que com tantos Instajúris ainda dá para se tornar autoridade conhecida? Sinceramente, hein? Gente, olha, o que eu acho? Realmente, eu digo que eu entrei no Instagram no momento certo. Porque, cara, quando eu entrei não tinha ninguém falando de direito previdenciário, eu acho. E aí hoje a gente já vê muita gente falando e é maravilhoso. Porque as pessoas, elas tomaram consciência da importância de você mostrar de você mostrar que você efetivamente conhece a matéria e criar a sua autoridade. Então, assim, eu acho que dá, mas você precisa ser diferente, você precisa ser autêntico, você precisa chamar a atenção. Porque imagina, se você vê lá uma manada de pessoas iguais, o que é diferente, né? O que vai chamar a sua atenção? Olha, Sara! Oi, Sara! Então, assim, eu tento sempre ser autêntica, criar coisas novas, fazer as coisas de uma forma diferente, sabe? Eu tive uma crise existencial, né, nessa pandemia, eu juro que eu tive, porque assim, toda vez que eu entrava no Instagram, eu entrava lá, acordava e tal, tava tomando meu café, fazendo meu cafezinho, eu entrava no Instagram, já tinha 200 milhões de posts sobre a nova portaria do INSS, não sei o quê. E aí eu ficava, meu Deus, eu não postei sobre essa portaria. Meu Deus, todo mundo já postou e eu não falei nada sobre essa portaria. O meu conteúdo é péssimo, ninguém vai querer mais me ver o que eu tenho para falar. E não é assim, gente, não é assim. Porque às vezes você vê todo mundo fazendo uma coisa, cara, e você ser diferente é legal, sabe? Se eu for falar da portaria, eu vou falar de um jeito diferente. Eu não vou só colar a portaria e tudo mais, porque já tem vários perfis que fazem isso. E claro, não tem nada de errado, é muito legal. Inclusive, eu mesma salvo vários posts, eu salvo. Mas eu não quero ser dessa forma, eu quero ser diferente. Então, eu tive essa crise, eu até fiquei, meu Deus, não vou mais postar. Teve até uma semana aí que eu fiz, acho que um post só. E o que eu posso dar de dica para vocês com relação a isso? Eu gosto muito de observar os outros nichos. Eu sigo pessoas de outros nichos, sabe? Eu acho que abre muito a sua cabeça você sair dessa bolha jurídica. Porque, cara, começa a ficar tudo igual. E eu, sabe, tem muita gente que cansa do Instagram por causa disso. Então, realmente, eu tento ser diferente. Eu tento mostrar as coisas de uma forma diferente. E, cara, só porque você vê todo mundo falando para advogado, não significa que você precisa fazer a mesma coisa, sabe? Eu acho que a gente tem que ir na contramão, realmente. Então, assim, por exemplo, tô aqui no Instagram e tudo mais, mas eu já tô tentando ampliar o meu alcance para outros lugares. Então, eu fiz um canal no YouTube. Quantas pessoas, né, tipo aqui do Instagram que vocês veem que realmente foram lá e fizeram um canal no YouTube? É uma coisa diferente. É bem trabalhoso, devo dizer. E eu não consigo manter a constância que eu gostaria. Mas o YouTube, o meu site, eu estou também tentando alimentar melhor o meu site, fazer artigo e tudo mais. E assim, aos poucos você vai fazendo, vai vendo que vai dando certo, vai vendo que não vai dando certo, tá? Deixa eu ver os comentários de vocês. Então, assim, não tem certo, não tem errado, entendeu? Não tem certo. Eu achei legal essa época para poder ver realmente o que eu quero fazer, o que eu gosto e trazer o conteúdo
da melhor forma. Então, eu acho que sim, que, cara, tem gente que tá criando, tem gente que criou o Insta depois de mim, que hoje já tá bem maior, entendeu? Não tem regra. E se eu pudesse falar, faça, tá? Faça, mas seja único, seja diferente, não copie as pessoas, não tente fazer o que todo mundo tá fazendo. Deixa eu escolher outra pergunta. Oh, Natan, gente, Natan. Natan, inclusive, estou chateada que eu vi que você postou uma foto lá maravilhosa com o curso e você não me marcou. Eu fui descobrir depois que me mandaram, tá? Rapaz, queria repostar. Gente, o Natan é meu aluno. Tem vários alunos aqui, inclusive. Que bom, fico muito feliz. Então, vamos lá. Como começou o Instagram? Quantas postagens em média fazia por semana? Utilizava mais o feed? Bom, eu comecei em 2017 e eu acho que você tem que... Ó, perguntas aqui na caixinha de perguntas, tá? Eu acho que você tem que... O ideal mesmo é você aparecer nos stories todo dia. Todo dia, não quero saber. Não. Ai, Jéssica, mas hoje eu tô feio. Não precisa aparecer. Você pode postar um caderninho, pode postar, sei lá, o seu computador, mas tem que fazer stories todos os dias, porque as pessoas esquecem de vocês. Tem tanta gente, né? Que você precisa estar sempre na cabeça das pessoas, postando conteúdo e tudo mais. Então, stories, você vai começar a fazer hoje. Vai terminar essa live, você já vai lá no seu Instagram, vai falar alguma coisinha, tá? Me marca pra eu ver. E feed, eu indico você postar pelo menos 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. Porque, assim, pra mim, os meus melhores dias é de segunda e quinta. Lá no Instagram, você consegue ver várias estatísticas sobre o seu perfil. Não sei se vocês já viram. Você clica ali em informações. E aí você consegue ver qual é o melhor dia para postar, qual é a melhor hora para postar. Você consegue entender o seu público, se são mais mulheres, se são mais homens, qual é a idade deles. É muito legal, tá? Então fica a dica para vocês. Próxima pergunta. Como conseguir clientes nessa pandemia? Gente, eu acho que assim, nesse momento, a gente não tá podendo, né, fazer muita coisa. Fora, né, de casa, sair e tudo mais. Então, pra mim, o melhor jeito de conseguir clientes é pelo digital. E assim, quando eu falo digital, não é assim, você fazer um post no Instagram e vão aparecer 10 clientes atrás de você. Não é assim. Você vai fazer um post hoje, você vai fazer outro post, você vai fazer outro post, você vai fazer vários posts e aí um dia alguém vai te indicar porque fulano conhece fulano que te segue, às vezes a pessoa nem te segue. Os meus clientes, a maioria que vem aqui do Instagram, não me segue, mas algum advogado me segue e aí surgiu esse problema lá para ele. Ah, é o meu tio, ele quer aposentar, minha mãe quer aposentar e aí mandam para mim. Então, o mundo digital é muito forte. É muito escalável, não tem limites. Hoje a gente consegue trabalhar para o Brasil inteiro. Então, isso é muito legal. Então, acho que assim, no momento, o que a gente está podendo fazer é isso. É realmente investir no digital, falar sobre a nossa matéria. Gente, sério, acho que se eu pudesse dar outra dica para vocês, seria não esperar demais, entendeu? Você vai lá, faz o conteúdo sabendo que não vai aparecer ninguém agora. Mas você vai fazer porque é um caminho, entendeu? É como se fosse um jardim. Você tem o seu jardim lá, o seu jardim tá sem nada. Você vai plantar lá uma plantinha, uma florzinha. Aí você vai plantar. Então, vamos continuar. Como iniciar na advocacia previdenciária? Primeiro, fazer o meu curso. Tô usando, mas é sério. Eu acho que realmente dá uma base boa. Mas agora, sem falar nisso, vamos lá. O que eu acho que você tem que fazer para iniciar na advocacia previdenciária? Primeira coisa, estudar. Gente, não tem jeito. Você tem que estudar.
Porque previdenciário não é fácil, previdenciário é muito difícil. E assim, cara, você não vai conseguir saber tudo de primeira. Você não vai, entendeu? Então assim, também você tem que ter uma paz no seu coração de pensar que, tudo bem, eu vou me dedicar, eu vou estudar, mas vai ser um processo. Igual, lembra que eu falei que quando eu fazia pós eu ficava deprimida na aula? Porque eu pensava, meu Deus. Gente, ó, o meu curso de cálculos tá lá no link da minha bio, tá? As vagas estão fechadas, eu vou abrir algumas, tá? Um número limitado, porque realmente eu já tô com muitos alunos e quem responde tudo sou eu, quem cuida de tudo sou eu. Então, assim, não consigo trazer muita gente. Então, segunda-feira, às 8 da manhã, eu vou abrir as vagas, tá? O link para você deixar seu nome na lista de espera tá lá na minha bio. E também tem um grupo no WhatsApp, que eu vou abrir as vagas antes pro grupo do WhatsApp. Quem tiver lá vai receber o link antes, então tem mais chance de estar dentro das vagas, tá? Mas voltando. Então, estudar. Primeira coisa que você vai ter que fazer. Pode ser o meu curso, pode ser uma pós, se você achar que, enfim, que é... né? Porque a pós, ela é mais cara e também é muito mais teórica, né? Enfim. E o meu curso, ele é um pouco mais prático. E aí... mas não tem jeito, você vai ter que estudar porque é muito difícil e você está cuidando da vida de pessoas. Você está cuidando do dinheiro que aquela pessoa vai ganhar. Sim, tem certificado. Então você está cuidando da vida da pessoa. Se você não fizer um bom trabalho, você vai prejudicar a pessoa pro resto da vida dela. Então, assim, é uma responsabilidade gigante que a gente carrega nas costas. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante, porque da mesma forma que você pode prejudicar a pessoa se você faz um péssimo trabalho, que é o que não queremos, ou você... Que pergunta que eu não respondi, rapaz? Estou respondendo as perguntas aqui. E aí, ou você também pode trazer um resultado bem melhor para a pessoa. É muito louco. Então, assim... estudar, eu diria que é o primeiro passo. Segundo passo, eu acho que é importante você... É legal você ter algum material de apoio, tá? Você ter algum livro. Eu indico um manual de direito previdenciário. Tá lá no meu vídeo. Gente, tá lá no meu vídeo no YouTube. Eu já falei desse vídeo 1000 vezes, porque era uma pergunta que eu recebia muito. Livros, livros, livros. Coloquei todos que eu uso lá. E pra quem tá começando, eu indico o manual de direito previdenciário. O link tá até lá no vídeo, pra vocês verem qual que é o que eu tenho. Esse livro eu uso pra tudo. Ele, tipo, é a base número 1. E aí, quando eu sinto que precisa de um aprofundamento, porque, claro, é um manual, mas às vezes tem um detalhe muito específico que não tem lá. E eu vou e compro algum outro livro. Mas eu indicaria esse livro. O que mais que eu acho que você tem que fazer? Você tem... A terceira dica que eu daria, estude a primeira. Tenha um bom livro de apoio, a segunda. E a terceira dica que eu daria é você abrir a sua cabeça, sabe? Você não tentar ficar só no modelo tradicional de advocacia previdenciária, que é esse modelo de faz tudo, trabalha de graça e ganha no êxito, tá? Existem outras formas, né? Isso eu fui descobrir na prática quando os meus processos nunca acabam. Então, falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma agora. Comecei a fazer cálculos, comecei a fazer planejamento e é isso que eu ensino lá no meu curso, tá? Então... Tem uma pessoa aqui com raiva porque eu não tô respondendo as perguntas, mas tem zilhões de perguntas. E quem tá deixando a pergunta na caixinha aqui, tá vendo esse quadradinho com uma interrogação? Eu tô respondendo lá, tá? Tem várias perguntas, eu tô respondendo o máximo que estou podendo. O curso é do zero ao melhor benefício, o nome, tá? E sim, é pra quem tá começando do zero. O livro é o Manual de Direito Previdenciário do Castro e Lazari. Vai no meu canal do YouTube, que é youtube.com/Jéssica Matias, que o último vídeo que eu postei tem o link de todos os livros que eu uso aqui no escritório. Então, seria isso que eu poderia dizer pra vocês, essas dicas. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Ixi. Tem muitas perguntinhas. Cara, isso aqui também é... Tem muita gente que me pergunta quanto cobrar. E eu entendo, eu acho muito justa essa dúvida,
Porque eu também tinha muito essa dúvida. Eu ficava, meu Deus, quanto que eu cobro? Eu não faço a menor ideia. Principalmente no começo, a gente não entende o valor do nosso trabalho, a gente não sabe quanto que o nosso público aceita pagar. Porque assim, a gente tem que considerar não só o valor que remunere a gente bem, mas também o valor que o seu cliente possa pagar, sabe? Tem muita gente que tem, por exemplo, segurado, que trabalha muito com um trabalhador rural. E muitas vezes essas pessoas não conseguem pagar muito caro. Você precisa levar isso em consideração. Como você pode fazer? Você pode dividir o trabalho em vários serviços menorzinhos e cobrar menos por cada pessoa. Ou então por cada pessoa não, cobrar menos por cada tarefa que você for fazendo. Ou então você pode parcelar. Mas você tem que considerar a realidade. Eu não vou mentir e falar, não, você já chega lá pra pessoa e cobra não sei quantos R$1.000 de planejamento e ela vai pagar de boa. Não é assim. Tem vários pilares que eu acho que é pra você conseguir vender um planejamento, que é você mostrar o valor do seu planejamento, mas você tem que levar em consideração também para quem você está vendendo esse trabalho, tá? E você tem que adaptar a sua realidade. Então, assim, às vezes você faz um planejamento mais simples e cobra um pouco menos. E assim, no caso do trabalhador rural, né, ainda tem a questão de que o valor do benefício vai ser sempre o mesmo. Então, você pode fazer a parte de ajudar na documentação, sabe? A gente tem que abrir a cabeça e pensar no que pode funcionar pra gente, tá? Então, assim, o valor aproximado eu não consigo passar pra você, porque quando eu comecei a fazer planejamento, o meu primeiro planejamento eu cobrei R$300. Eu nunca esqueço. Porque eu não sabia quanto cobrar. E eu lembro que na época eu fazia cálculo bem baratinho, assim, tipo, sei lá, acho que eram R$150. Eu falei, não, vou cobrar o dobro de planejamento. E aí vai dar bom. Só que aí, quando eu fiz planejamento, eu vi que era muito trabalho mesmo. E aí eu fui aumentando. Gente, eu nunca me esqueço. Eu fui aumentando aos poucos. Aí eu lembro que teve uma época que eu tava cobrando R$700 pelo planejamento. E eu também tinha muito medo de falar pra pessoa o valor, né? Porque eu já achava que ela ia achar caro. Eu tinha certeza que na hora que eu falasse, a pessoa ia falar, nossa! E aí eu fui vendo que não, eu fui testando, sabe? Eu fui aumentando o preço e aí você consegue sentir quando tá caro, quando a pessoa consegue pagar. Você tem que ver a resposta dela. Porque se você falar o preço, ó, é tanto, e a pessoa tipo assim, ela já fala, realmente não vai dar pra mim. Nessa hora você pode tentar parcelar, tentar melhorar a forma de pagamento e tudo mais. Agora, se você fala o valor e a pessoa fala, fechou, cadê o contrato? Já quero assinar. Aí você tem que ficar atento, porque às vezes tá cobrando muito barato. E eu nunca esqueço dessa cliente, foi uma cliente que eu fiz um planejamento. Ela veio indicada por um amigo meu também. E aí, foi muito engraçado. Porque aí eu lembro que esse eu cobrei R$700, tem um tempo já. E aí, depois que a gente entregou todo o trabalho, ela virou e falou assim, olha, pode falar uma coisa? Aí eu falei, o quê? Aí ela, vocês estão cobrando muito barato. Aí eu fiquei, E eu morrendo de medo dela achar caro, né? Quando a gente terminou a reunião, eu comentei com algumas amigas minhas, e as minhas amigas falaram assim, nossa, esse advogado, ele não deve ser confiável, não. Então, cara, isso... Eu fiquei muito pensativa depois, porque eu pensei, cara, realmente, sabe? A própria cliente achou muito barato pelo serviço que eu fazia. Então, aí a gente, depois disso, obviamente, aumentou o valor e eu vi que as pessoas continuaram pagando, entendeu? Então, a gente foi aumentando e também pela demanda, né? Se você começa a criar um nome, se você se torna um advogado referência numa área, você consegue cobrar mais caro, gente. O advogado famosão, ele consegue cobrar mais caro porque ele tem... um nome, sabe? O seu nome e a sua autoridade, eles te dão um posicionamento diferenciado. Então, é muito assim, você tem que ir sentindo, sabe? Por isso que eu não posso falar um valor e tudo mais. Eu acho que você tem que ir testando, sentindo a resposta da pessoa, tá? E se nenhum advogado oferece planejamento na sua cidade, você faça o meu curso, tá? Pra conseguir fazer um planejamento babadeiro. Você pede ao cliente que leve a senha do Quinis ou faz na hora com ele? Depende, se ele já tiver a senha, eu peço que ele me passe a senha, porque como eu disse, eu não faço essa análise na reunião. O primeiro atendimento eu não faço, então assim, eu peço a senha dele, se ele não tiver, eu faço na hora lá com ele, né, vendo os documentos e tudo mais, mas se ele já tiver, eu peço. Gente, ó, o curso tá lá na bio, tá?
Eu acho que eu vou... As inscrições não estão abertas, tá? Segunda-feira elas abrem 8 horas da manhã, vagas limitadas. Porque senão eu não consigo atender todo mundo. Já deixa o seu nome e entra no grupo do WhatsApp. Deixa eu ver alguma pergunta diferente, gente. Eu acho que já respondi bem as perguntas. Ó, as aulas têm quanto tempo? As aulas, elas, assim, eu tô entregando semanalmente, né? Falta só um módulo agora. E as aulas, elas variam, assim. Eu preferi fazer temas por assunto. Então, eu divido as aulas da seguinte forma. Por exemplo, seguridade especial, eu falo tudo. Então, as aulas, elas estão numa média, assim, de 20 a 30 minutos. Algumas de 15, algumas de... mais no máximo 30. Mas são mais aulas... mais curtas, porque também eu não quero deixar uma aula muito pesada, tá? Gente, ó, todas as informações sobre o curso, vou colocar lá no link da bio, tá? Os módulos e tudo mais. Na segunda-feira vai abrir o carrinho. A gente vai disponibilizar as aulas? Como assim? Pra quem? Semana do Magalhães. Tem umas aulas gratuitas que eu tô pensando em disponibilizar pra vocês hoje e amanhã. Mas eu vou pensar. E aí, na segunda, a gente abre o curso. Vamos ver. Vou responder mais uma perguntinha, né? Porque senão vocês vão cansar da minha cara. Gente, eu quero perguntas legais e diferentes. Gente, com relação ao valor do curso, olha, todas as informações eu vou passar pra vocês, tá? Mas eu já deixo aqui que, sério, é o valor das pizzas do final de semana que você paga, sem brincadeira. Uma saída você consegue. Gente, é o momento de pagar investimento. Investir no conhecimento. Como eu já falei lá numa aula, eu já investi mais de 20 mil reais em curso, pós e tudo mais. E hoje eu tenho retorno e é por causa desse conhecimento que eu consigo ganhar muito mais do que eu investi, né? Eu contribuo para o INSS. Sou contribuinte individual. Uma pergunta boa. Como você conseguiu ter segurança nas práticas advocatícias e com clientes? Eu acho que assim, a gente consegue... Primeira coisa é a experiência. Não tem como você... Tem coisas que você só vai aprender na prática, sabe? Então, assim, não se culpe se hoje você tá insegura. Eu também, no começo eu ficava muito insegura para atender um cliente. Mas o que eu fazia? Primeira coisa, hoje eu não faço mais isso. Assim, na verdade eu ainda faço. Se o cliente me liga, quer marcar uma reunião, eu já pergunto, o que é? Qual é o caso? A pessoa já fala mais ou menos, eu já tenho uma noção do que ela vai querer. E aí eu já sei o que eu vou ter que falar. Então, mas assim, se você tá no começo, pergunta o que a pessoa quer. E tenta pensar no que você pode falar, dá uma estudada antes, sabe? Nossa, eu nunca esqueço. Dos primeiros atendimentos que eu fiz no escritório foi um cliente trabalhista. E aí, cara, eu estudei muito pra esse atendimento. Eu nem dormi na noite anterior a esse atendimento. Então, é assim. Só que aí depois, quando você começa a atender um atrás do outro, você consegue ver que as coisas começam a se repetir. Então, é aí que com a experiência você vai conseguindo, né, ter mais facilidade na hora de atender, você vai conseguindo saber o que perguntar e tudo mais. Mas é assim, é um dia após o outro, fica tranquilo, eu tô aqui pra te ajudar, entendeu? Já dei várias dicas legais aqui de como você pode atender o seu cliente, como que eu faço na reunião, qual é a lista de documentos que eu vou mandar lá no Telegram, tá? O link também tá na bio, eu vou mandar lá. Eu vou deixar essa live salva, mas eu só vou postar lá, tá? Então é isso, gente. Acho que
Já deu pra gente conversar bastante, tá? Segunda-feira eu vou abrir as vagas do meu curso, 8 horas da manhã, tá? Eu espero vocês na turma, vai ser um prazer ter vocês lá. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu vou desligar aqui a live e vou responder a pergunta de qual programa eu uso de cálculos, tá? Porque, né? É a pergunta que eu mais recebo e se eu deixar aqui na live não vai dar pra botar o link. Então eu vou responder lá nos stories, tá bom? Então, muito obrigada por todo mundo que participou. Ainda sobraram muitas perguntas legais. Depois a gente pode até... Depois a gente pode até voltar e fazer mais algumas perguntas, tá? Alguém perguntou se eu penso em desmembrar e vender avulso. Não, porque eu acho... Porque, na verdade, não é um curso só de cálculos. É um método que eu uso para encontrar sempre o melhor benefício para o cliente. Então, você precisa saber as regras muito bem. Então, lá no curso eu abordo primeiro as regras e aí depois a gente vai para essa parte do cálculo propriamente dito. Muito obrigada por vocês que ficaram aqui de manhã comigo no sabadão. Adorei as perguntas. Vou fazer mais vezes essas lives de perguntas e respostas, tá? Muito obrigada. E eu vou disponibilizar lá no grupo do Telegram a listinha de documentos, tá bom? Beijo e até a próxima.